Bom, bora lá. Agora esses exercícios, eles vão começar a ficar um pouco mais elaborados, mas eles são bastante simples também. Vamos tentar prestar atenção. Como é que se fala? Seria o exercício R8, da página 21, exercício respondido, tá? Só para a gente entender o raciocínio do Ramalho. Aí o que ele fala? Um ônibus, primeira leitura do problema. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba com velocidade escalar média de 60 km por hora. Um ônibus, só melhorar aqui. Um ônibus percorre a distância de Santos até Curitiba que é uma distância de 480 quilômetros. 480 quilômetros com uma velocidade escalar média. Velocidade escalar média de 60 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do ônibus. De Curitiba a Florianópolis, um outro trajeto. De Curitiba até Florianópolis, Curitiba até Floripa, o ônibus, esse mesmo ônibus, desenvolve uma velocidade escalar média de 75 km por hora. Sabendo que a distância de Curitiba a Florianópolis é de 300 km. Determine qual é a velocidade. Olha a pergunta do problema. Determine qual é a velocidade média do ônibus no percurso da cidade de Santos até Florianópolis. Bom, o que é velocidade média? É isso que ele quer saber, velocidade média. Velocidade média é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Uma outra maneira de dizer seria espaço total dividido pelo tempo total. O espaço total é fácil. É a distância que ele percorreu. Qual a distância que ele percorreu? 480 quilômetros de Santos até Curitiba, mais 300 quilômetros de Curitiba até Florianópolis. Ou seja, o ΔS é a distância total, que vai ser 480 menos 300, mais 300. Interessante, né? Então, o ΔS, embora seja, prestem muita atenção nesse detalhe, o ΔS, embora seja posição final mais disposição inicial, é apenas uma referência para saber a distância que ocorre entre dois pontos. Mas a verdade é que ΔS também é o espaço total, percorrido. Se ele gasta 480 km no primeiro trecho, 300 km no segundo trecho, é óbvio que a distância que ele percorreu vai ser a soma destas. Olha só, qual o intervalo? Beleza, mas qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo também é o mesmo, intervalo de tempo, tempo total. Ou seja, o tempo que ele leva de Santos até Curitiba, que eu vou chamar de ΔT1, mais o tempo que ele leva de Curitiba até Florianópolis, que eu vou chamar de tempo ΔT2. Vamos fazer esse cálculo à parte? Eu estou dizendo que o ΔT, ou seja, o tempo total, vai ser o tempo que ele gasta de Santos até Curitiba, mais o tempo que ele gasta de Curitiba até Florianópolis. Tenho que descobrir esses intervalos de tempo. Como eu faço isso? Velocidade média, senhores. Primeiro, vamos fazer o cálculo do trecho de Santos até Curitiba. Qual foi o tempo que ele gastou? Como é que eu descubro isso? Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Eu vou fazer o cálculo só para esse primeiro trecho. Qual a velocidade que esse ônibus andou? Esse ônibus andou com uma velocidade de 60 km por hora. Então vai ficar como? Vai ficar 60
Qual é a distância que ele percorre de Santos até Curitiba? É 480 km. Qual é o intervalo de tempo? Eu vou chamar esse intervalo de tempo de ΔT1. Aqui meio pelas extremas, é bem simples, né? Vai ficar ΔT1, vai ser igual a 480 dividido por 60. Esse ΔT1 vai ser igual a 8 horas. Então, o tempo que ele leva de Santos até Curitiba é de 8 horas. Vou fazer o mesmo raciocínio agora para descobrir o tempo que ele leva de Curitiba até Florianópolis. Como? É o mesmo raciocínio. Velocidade é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Qual a velocidade que ele foi de Curitiba até Florianópolis? Foi de 75 km por hora. Qual é a distância que ele percorreu de Curitiba até Florianópolis? Foi de 300 km. O problema fala isso. Quanto tempo ele gastou? ΔT2. Então vai ficar 300 dividido por 75. Esse ΔT2 vai ser igual a 4 horas. Pronto. Agora, com esses dados aqui, eu posso terminar o meu cálculo. Porque o ΔS total, olhando aqui para a resposta final, o ΔS total foi a distância percorrida total, 480 mais 300. O tempo total, ΔT é o tempo total, ou seja, o tempo que ele gastou de Santos até Curitiba, que foi 8 horas, mais o tempo que ele gastou de Curitiba até Floripa, que é 4 horas. Importante lembrar, importante ficar repetindo isso várias vezes. Não é só um cálculo de fazer um menos o outro, tá, jogar na fórmula. É uma questão de interpretação. ΔS é espaço percorrido total, que nesse caso, obrigatoriamente, não temos que somar. O intervalo de tempo total, que nesse caso também nós temos que obrigatoriamente somar. Então, eu tenho velocidade média, vai ser igual a 780 dividido por 12, que vai dar 65 km por hora. Recapitulando, ele deu qual era a distância, só recapitulando aqui, ele deu qual era a distância de Santos até Curitiba. Ele disse a velocidade com que ele fez essa viagem, 60 km por hora. Depois, continuou a viagem de Curitiba até Florianópolis. A distância é 300 km, ele falou, e ele disse qual a velocidade que ele fez. Aí ele pergunta no trajeto total, ou seja, de Santos até Floripa, qual foi a velocidade? Velocidade, tem que lembrar, como eu falei, anotar os dados do problema, depois tem que preocupar com o que o problema pede. O que o problema pede? O problema pede a velocidade média no intervalo, no percurso total. Ou seja, nesse caso aqui, velocidade média é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Qual foi o espaço percorrido? O espaço percorrido foram os 480 km no primeiro trecho e mais 300 no segundo trecho. Qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é o intervalo do tempo de tempo no primeiro trecho mais o intervalo de tempo no segundo trecho. Tenho que descobrir isso como? E isso vai ser importante nesses assuntos. É só uma fórmula, é tudo por meio de velocidade média. Só que velocidade média eu vou utilizar a velocidade média do primeiro trecho e depois velocidade média do segundo trecho e descubro os intervalos de tempo conforme o cálculo que eu mostrei. A gente soma esses intervalos de tempo e acha a resposta. É isso.